Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão que já voltou a trabalhar pensando no derby. E olha, o foco tá completamente diferente, a mentalidade tá voltada para esse clássico. A pergunta que se impõe, Rodrigo Garro, afinal de contas, vai pro jogo? E eu vou te dar detalhes da arbitragem escalada para a partida. Você sabe quem vai apitar? Eu vou te contar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Preciso te contar também sobre as dívidas do Corinthians. Um grupo de conselheiros alvinegros garante que essa dívida cresceu 700 milhões de reais apenas na era Augusto Melo. Mal terminou um confronto pelo Campeonato Paulista, né? A vitória sobre o Novo Horizontino, no interior do estado de São Paulo, com reservas, mesclando titulares, alguns jogadores nem viajaram. O Corinthians viajou, chegou pela manhã de São José do Rio Preto, descansou, almoçou na verdade, né? E depois de um descanso realizou algumas atividades. Jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram apenas um regenerativo e outros que jogaram menos do que isso, aí sim trabalharam, né, juntamente com a comissão técnica. Um treinamento e meio, dá pra dizer, né? Seriam 2 treinamentos, o de terça e o de quarta-feira, sim, o dessa quarta-feira, um treino mais definitivo com relação a posicionamento, bola parada, a escalação do time mesmo que vai a campo. O Ramon Dias já deve ter na cabeça dele quem vai jogar, quem não vai e tudo mais, mas é um momento de posicionar, fechar, porque na quinta-feira, no Allianz Parque, às 8 da noite, as duas equipes se enfrentam. E algumas questões a gente sabe, outras nem tanto, quando a gente vai montar esse time. Por exemplo, alguns desfalques, algumas ausências já são claras nesse jogo. A do volante Maicon, a do zagueiro Gustavo Henrique, a do lateral Mateuzinho, eu diria que é praticamente certa. Mas assim, vamos colocar ele numa condicional, numa dúvida aí de que ele possa aparecer de repente no banco de reservas, né? E aí o Léo Maná, né, deve ser fixado ali na lateral, até porque o Jacaré tem apenas esse último jogo aí no profissional, ele que tem 17 anos apenas. Então, Mateuzinho não jogando, joga o Léo Maná, mas eu colocaria na condicional. De qualquer forma, não acho que o Mateuzinho comece. Então o Mateuzinho, se for relacionado, vai ficar no banco de reservas. A tendência mesmo do Léo Maná, o Gustavo Henrique e o Maicon realmente estão fora. E a questão que fica está sobre Rodrigo Garro. A questão é que o Rodrigo Garro está trabalhando intensamente, não só a partir de domingo. Do último domingo ele vem trabalhando com o grupo de jogadores, só que teve um confronto na segunda-feira. Então assim, ele trabalhou com quem não viajou na segunda-feira ainda, trabalhou na terça-feira, vai trabalhar na quarta-feira. Ele já vinha trabalhando de forma separada, acompanhado por fisioterapeutas, na parte interna do clube, mesmo a campo, isolado do grupo de jogadores, mas aí desde domingo, né, trabalhando constantemente com o grupo. Então assim, dá pra gente dizer que o Garro ainda está no processo de retorno, mas fosse uma final de campeonato, eu diria que ele jogaria. A questão não é uma final de campeonato, mas é um derby, é um clássico em que você depende do que o Emiliano diz, o principal jogador do elenco. Eu não sei se ele é o principal, porque eu acho que ele rivaliza aí, né? Que, enfim, não jogou ainda esse ano, né? No ano passado dava pra dizer que ele era o maestro do time, mas Hugo Souza, Yuri, Memphis foram jogadores amplamente destacados. Mas o Garro talvez seja realmente a cereja do bolo, né? E nessa temporada não é diferente, né? Você tem o Coronado quebrando galho em alguns momentos, né, cumprindo a missão, né, sendo um bom jogador. O Thales muitas vezes caindo por dentro, o Memphis jogando de 10. Então, assim, várias maneiras de você compor aquela ausência. Quando o Garro tá em campo, o corintiano fica tranquilo porque sabe que ali tem dinamismo, tem intensidade, tem finalização, tem armação de jogadas. Mas, assim, dificilmente ou praticamente impossível, pela experiência, por acompanhar, que o Garro começaria essa partida. Então ele recuperado fisicamente, banco de reservas para ganhar alguns minutos no segundo tempo. E olhe lá, caso não precise, ele nem precisaria entrar e aí sim estaria sendo preparado para o jogo contra o São Bernardo, mais alguns jogos do Paulista, para o dia 19 o Corinthians jogar o jogo do ano, né? Que é a primeira fase eliminatória da Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. Então assim, o Garro, ele tá apto, eu poderia dizer. Ele tá apto. Ele está treinando com o grupo, já vem treinando há alguns dias, está respondendo bem, então a ideia é que ele esteja apto para um clássico. Só que é um jogo pesado, né? É um jogo decisivo, sempre é um jogo importante, é um jogo que tem... e assim, sabe-se lá
E isso é do jogo, tá? É do futebol, lamentavelmente. Então não tô aqui incitando nenhum tipo de coisa, tá? Mas sabe-se lá de que forma os rivais também utilizariam aquilo que ele passou, aquele drama na Argentina, né? Com aquele acidente. Quando ele tivesse para entrar em campo, no aquecimento e tudo mais. Seria muito mais fácil se o Garro voltasse na Neoquímica Arena só com torcedores do Corinthians. Ali ele seria acolhido, seria abraçado e emocionalmente para ele faria muito bem. Por isso que talvez ele seja preparado realmente para o jogo contra o São Bernardo no fim de semana. De qualquer forma, a gente sabe a importância desse cara. Nos últimos clássicos contra o Palmeiras ele foi decisivo. Fez gol da vitória junto do Yuri, né? No clássico na Neoquímica Arena, fez aquele gol de empate no Paulista, na Arena Barueri, que bate na trave, o Everton meio que tira a bola, né? O 2-2. Então, assim, ele é um cara que entende a importância do clássico, tem uma interferência direta no jogo pela sua característica. O Corinthians não tem um jogador semelhante, ou semelhante até tem o Coronado, mas não chega no nível que o Garro atingiu no ano passado, e até pra gente saber como é que vai estar a cabeça dele, né? Então, assim, de novo, apto ele está. Para começar, praticamente impossível, pelo menos para ir para o banco. Resta saber se a comissão técnica vai optar por isso ou então segura. Vamos deixar para você reestrear em casa, ser abraçado pela torcida, pela fiel, e aí poder desenvolver o seu melhor futebol. Esse dilema está posto. Rodrigo Garro né, e outros desfalques aí que o Corinthians vai ter também. Gente, o Corinthians sabe da importância desse jogo, não só depois da derrota para o São Paulo no Majestoso, mas pela dicotomia que se vive entre corintianos e palmeirenses nos últimos anos, né? Uma supremacia tremenda do Palmeiras, não só do Palmeiras, em clássicos. Então, assim, o Corinthians tem vencido poucos clássicos, tanto contra São Paulo quanto contra Palmeiras. Sabe a importância desse jogo, mesmo sendo no Allianz Parque. O Palmeiras viveu ou vive uma instabilidade, mais assim, em relação a contratações, em relação do desconforto da torcida com a diretoria, mas o time a gente sabe do que é capaz, né? E a gente sabe que o Abel entende o tamanho do clássico. Ele já está aqui tempo suficiente para entender que você não pode, ainda mais, né, diante dessa instabilidade que está vivendo o Palmeiras, você imagina perder em casa para o Corinthians. Então, o Palmeiras, depois da última derrota também, lá na Arena, com o jogo da cabeça de porco, os caras vão vir daquele jeito para tentar reverter tudo que aconteceu recentemente. E o Corinthians, por outro lado, vai querer nesse ano de 2025, vencer um clássico, dar moral, e a gente sabe como o Corinthians pode encarar como um clássico. Não fez isso contra o São Paulo, vai ter que fazer contra o Palmeiras. Essa é a expectativa. Vamos lá, vamos te falar aqui sobre os homens do apito. Rafael Claus, árbitro super conhecido, né, de Copa do Mundo. Eu sei que não vai ter rejeição zero, né? Provavelmente, mesmo o Klaus sendo um árbitro super rodado, super reconhecido, não adianta, né? A galera pega no pé. Rafael Claus vai ser o árbitro e assim, eu tenho sido um crítico do Klaus até nos últimos tempos, que eu acho que ele tá meio apitando no nome, assim, sabe como é que é? Ele tem tanta segurança daquilo que ele faz já, porque ele já apitou um River e Boca, ele já apitou Copa do Mundo, que ele, cara, quando vem pro Campeonato Paulista, assim, um clássico, para ele parece qualquer jogo. E eu acho que o Klaus tinha que botar a mão na consciência nesse sentido. Muitas vezes vejo ele apitando de longe, sabe, de uma forma mais displicente, e ele tem talento para ser um cara totalmente assertivo no jogo. Então, vamos ver. Rafael Claus é o árbitro, os assistentes, o Danilo Maniz, que é super conhecido também, e o Alex Ang Ribeiro, e no VAR, a Daiane Muniz, que eu vou dizer, tá? É a melhor árbitra de vídeo entre todos os árbitros, tá? Masculino e feminino. É a melhor árbitra de vídeo do país. Ela tem uma leitura, uma agilidade e, ao mesmo tempo, uma calma que é necessária naquela cabine ali para tomar as decisões. Eu acho ela fantástica. Ela, inclusive, está fazendo uma transição do VAR para o campo, tem apitado jogos internacionais, inclusive. É uma excelente árbitra, a Daiane Muniz. E no VAR ela é craque. Será o 8º derby do Klaus, e aqui tem uma estatística muito interessante. Até aqui são, adivinha, 7 jogos, né? Nesses 7 jogos, cara, tá aqui, ó. Ele já apitou. O que não quer dizer nada, tá, gente? Porque, assim, fala mais do momento dos clubes do que propriamente de alguma interferência do juiz, tá? Mas vale como curiosidade.
ele tem 2 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do Palmeiras e 3 empates. Tá? 2 vitórias para cada lado e 3 empates nesses 7 jogos. Se der mais um empate, vai ficar 4 empates com 2 vitórias para cada. Vai ficar mais equilibrado ainda, né? E o empate ainda ganhando de goleada. Se der uma vitória do Corinthians, o Corinthians passa à frente. Não iguala no número de empates, né? Mas passa à frente o rival. Se o Palmeiras vencer, passa à frente também. Então, é a disputa entre os dois. Será que um dos dois vence? Será que dá empate de novo? Não sei. Eu só sei que esse jogo promete e a gente vai acompanhar atentamente. O que vocês acham que vai acontecer? Comentem aqui, tô curioso para saber. Inscreva-se no canal, deixa o teu like no vídeo, eu volto na próxima. Tchau! Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Um grupo importante de conselheiros do Timão assegura que a dívida do Corinthians na era Augusto Melo cresceu 700 milhões de reais. Valor que equivale basicamente ao que o clube ainda deve para a quitação da Neoquímica Arena. Só para trazer números. Quando o Augusto assume, a dívida corintiana era de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Ela chegou a bater 2 bilhões e 100 milhões de reais quando o Rosalá Santoro anunciou sua saída. Hoje, segundo o próprio clube, a dívida é de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E esse número consta num pedido feito pelo Corinthians à Justiça para que suas dívidas sejam pagas em 10 anos por meio de um regime centralizado de execuções. Então, esses 2 bilhões e 400 são incontestáveis, o próprio Corinthians admite tamanha dívida. Só para completar, Augusto Melo que acertou em várias coisas, como por exemplo, nos contratos de televisão, de publicidade, contratos bem grandes. O Augusto também tem coisas bastante ruins, como presidente do clube, foi ele o responsável pelo um pagamento de uma multa de 20 milhões de reais à PixBet, pela quebra do contrato com acordo com a VaideBet. Depois foi o Augusto quem liderou o movimento de perda do contrato da VaideBet, que pagaria 360 milhões de reais, tudo por conta de uma série de suspeitas que viraram caso de polícia. O Corinthians de Augusto Melo também já foi condenado pela FIFA ao pagamento de 40 milhões de reais a Rojas. Matias Rojas, que havia sido contratado pela gestão anterior do Duílio, Corinthians devia ao Rojas. Presidente novo, recém-possado, Augusto Melo chamou o Rojas para dizer que com ele não haveria atraso de pagamentos. Houve o atraso e até por isso o Rojas foi à FIFA e conseguiu essa condenação de 40 milhões de reais. Tem ainda 55 milhões de reais em processos na justiça, na FIFA no caso, pelas compras de Rodrigo Garro e Félix Torres. Isso sem falar nos mais de 110 milhões de reais com contratações de 18 atletas na temporada passada. De 0 a 10, que nota você dá para a gestão Augusto Melo? Use o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!